E aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa. Eu sei que vocês gostam de me ver falando mal de livros, né? E aí eu falei, tá faltando, tô querendo fazer mais um, aquelas, eu já fiz um recentemente. Mas vocês amam, então sempre eu vou trazer aqui um toque de negatividade pro dia a dia de vocês, que eu sei que vocês amam. E hoje eu resolvi trazer um vídeo que ele é parecido com um que eu fiz em 2020. Na verdade ele é bem parecido com um que eu fiz em 2020. E eu resolvi atualizar agora em 2022, que é o seguinte, são livros que prometeram muito e não entregaram nada, nada é muita coisa, mas prometeu muito, mas não entregou. Achei que, em vez de se expandir, a história ficou menor. Não entregou o que tinha que entregar, entendeu? Não entregou a promessa. Na outra vez que eu fiz esse vídeo em 2020, eu chamei esse vídeo, na verdade, de sinopses desperdiçadas. Ou seja, aqueles livros que tinham uma sinopse muito boa e que você criou uma super expectativa e aí chegou na hora e você falou... Era isso? Não tenho nenhum prazer em dizer que não deu certo. E aí, nesses livros que eu separei aqui, eu vou falar um pouco sobre, não só o que eu senti de promessa na sinopse, mas o que eu senti de promessa das outras pessoas, das pessoas que eu vi comentando e tal, e que eu fui com uma expectativa e me frustrou. Talvez, possivelmente, a minha expectativa tenha se frustrado com coisas que eu construí na minha própria cabeça. Claro, eu tenho certeza disso. Mas, eu acho que também, eu vou explicar também por que eu acho que o livro não funcionou pra mim, tá? Vocês vão ver que não vai ser um ataque, uma agressão sem explicação. E tem livro aqui, gente, que eu dei 3 estrelas e pouco, tá? Eu não tô falando necessariamente de livros ruins, mas eu tô falando de livros que eu esperava mais deles. Vamos começar, que tem bastante coisa. Antes disso, por favor, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, me siga nas redes sociais, apoie o canal, gente, a gente tá abaixo da meta, eu preciso de novos apoiadores, os links estão todos aqui embaixo, e se forem comprar qualquer coisa no site da Amazon Submarina Americanas, não esqueça do meu link, tá? Que tá sempre na descrição também. O primeiro que eu separei aqui foi o mais recente que eu li, né? É um livro que eu falei no meu vídeo de últimas leituras, e é o Clown in a Cornfield, do Adam César. Eu não detestei esse livro, eu não odiei esse livro, eu dei 3 estrelas e meia pra ele, se eu não me engano, mas eu esperava muito mais dele, porque ele estava indo muito bem, mas não me entregou. Eu comprei esse livro num vídeo aqui no canal, eu tava procurando livros hypados do BookTube pra comprar, fiz um vídeo desses, assim, tipo, zapeando ali na Amazon, comprei algumas coisas e mostrei pra vocês nesse vídeo, e o Clown in a Cornfield foi um deles. Então, eu fiquei muito empolgado pra ler, porque é coisa do palhaço, né? Eu gostei muito de It, do Stephen King, e eu olhei e falei, nossa, tem uma capa meio, né, meio estranha, meio sinistra e tal. Eu tinha lido a sinopse, tinha visto que... Até tem umas outras resenhazinhas aqui, ninguém muito famoso pra mim, tá? Ninguém que eu também ame. Tem Madeline Rue, que é de Asylum, que a plataforma 21 publica, tem o Paul Tremblay, Clive Barker, não tem nenhum autor que eu também ame, não, mas tem um monte de blurb aqui das pessoas comentando, indicando o livro, e aí eu falei, não, deve ser muito bom. Esse livro, inclusive, vai sair no Brasil, já falei, vai sair no segundo semestre, parece, pela Alta Books. Então, quem quiser ler em português, aguarde aí, pois irá sair. E ele tinha tudo pra ser incrível e perfeito. E ele é o primeiro livro de uma potencial série, porque vai sair um segundo livro, não sei se vai ser segundo e último. Ele tinha tudo pra ser perfeito, eu já falei que ele é quase uma recriação do filme Pânico. Eu adoro Pânico, eu era muito viciado em Pânico. E talvez... Quando eu comecei a ler esse livro, eu percebi que não era um palhaço, um ser palhaço, era um palhaço humano, aquelas. Eu não sei, acho que eu não falei isso no vídeo de leituras, né? Que era eu zoava muito isso com minha amiga, que era uma frase que era: mas você é palhaço de verdade ou você é uma pessoa vestida de palhaço? Aí minha amiga falou, mas o palhaço não é uma pessoa vestida de palhaço. Então, assim, nesse caso aqui, ele não é um palhaço de verdade. Actually, this clown is really this clown. Então, uma pessoa vestida com uma fantasia de palhaço que mata pessoas. Porque o palhaço, ele tem uma simbologia muito importante na cidade. A cidade tinha uma fábrica e a logo dessa fábrica era um palhaço. E essa fábrica pegou fogo e tal, tá fechada, falida, não sei o quê. E o palhaço, ele continuou ali na cidade como uma logo, como algo que representa muito essa cidade do interior. Esse serial killer, ele se usa da fantasia do palhaço pra matar pessoas. E eu acho essa ideia incrível. É exatamente porque parece com um Pânico. Pânico, pra quem não se lembra, era exatamente isso. Era um serial killer que matava as pessoas, cada Pânico tinha um serial killer diferente, que matava as pessoas, os jovens, os adolescentes dali daquela cidadezinha, usando uma fantasia de Ghostface, que é aquela fantasia da morte. E a similaridade com Clown in a Cornfield é que também são jovens aqui, eles são jovens do high school, se eu não me engano, eles são, tipo, bem louquinhos, entendeu? Eles fazem muita treta, muita confusão, muita festa, muita coisa errada. Numa festa, inclusive, logo no começo do livro, uma menina morre, porque eles fazem a festa num lugar perigoso e tal, e uma menina da cidade morre. Esse livro, ele vai mostrando
esses jovens e as mortes começando a acontecer envolvendo esses jovens e tal. Tem uma festa, coisas começam a acontecer. Então quem gosta dessa vibe, que é o que eles chamam de slasher, e que é bem parecido com Pânico ou com vários outros filmes adolescentes entre muitas aspas, né, de terror desse sentido, de serial killer, vai gostar disso aqui. E eu adorei, porque eu amo. Eu sou viciado em Pânico, eu tenho DVDs e tal, eu adoro. Porém, o que eu não gostei foi da resolução final. Então se você esperava uma resolução estilo Pânico, mais legal, mais intrincada e tal, eu achei que aqui foi muito, não sei, foi uma mistura de coisas. Eu acho que o autor quis fazer uma crítica social poderosa, aquelas, e tentou fazer umas paradas que eu acho que ele não executou muito bem, na minha opinião. Tem umas coisas legais aqui de sexualidade, de orientação sexual, que eu não vou falar, pra não estragar, porque não é legal, mas a motivação final das paradas eram muito bobas. Os crimes em si, que às vezes são meio mirabolantes, Pânico também era, Premonição também era, esses filmes são todos assim. Mas o problema pra mim é a motivação. E aí, na hora que eu terminei esse livro, eu falei, cara, tava indo tão bem, eu tava gostando tanto, tava sendo tão legal, tão divertido, realmente me desanimou como um todo, assim, tipo, não é ruim, mas eu esperava uma coisa mais, sabe, um plot mais legal. E me pareceu um pouco o Twitter tentando escrever um livro de terror. O próximo livro é um que eu já fiz vídeo aqui no canal, já falei com vocês sobre, e é A Última Festa da Lucy Foley. Esse livro não é ruim, como eu já falei no vídeo, eu fiz um vídeo inteiro dedicado a esse livro. Ele é um livro super famoso, super bombado, tanto é que esse vídeo foi bem, porque muita gente já leu esse livro, já comentou desse livro, já virou filme. Ou virou filme? Ou ia virar filme? Não, ou virou, sei lá o que virou, ia virar, sei lá. Mas assim, muita gente falava sobre esse livro, eu vi muita propaganda desse livro em algumas viagens que eu fiz pra fora do Brasil, então eu fiquei, nossa, realmente esse livro tá bombando. E aí eu enrolei muitos anos pra ler, quando eu li, eu tava com a expectativa lá em cima. E ele tem uma sinopse muito boa, né? Que é a história de um grupo que estudou junto e tal, mas que não se vê com tanta frequência. Eles decidem passar o Réveillon juntos. Eles sempre passam o Réveillon juntos, eu acho. E aí eles resolvem ir pra um hotel que fica num lugar de, tipo, difícil acesso, numa montanha, numa colina e tal. E dezembro na Inglaterra no hemisfério norte todo, é inverno. Neva muito, né, em dezembro. E eles acabam ficando presos nesse hotel. E aí acontece um assassinato, acontece um crime dentro do hotel. Tem basicamente só eles e mais algumas pessoas, e os funcionários do hotel nesse lugar, eles não conseguem sair de lá, e o assassino começa a dar as caras, né, no sentido de começa a fazer outras coisas. E eles não têm muito o que fazer, pra onde fugir, ninguém sabe quem é inocente e quem não é. Então assim, é um livro que tem tudo pra ser muito legal, é um livro que tem tudo pra me agradar, porque eu gosto muito dessa sinopse, eu acho muito interessante, eu adoro essas paradas de ficamos presos num lugar e precisamos descobrir quem matou. Tem um monte de outros livros assim, tem o Morte no Nilo, tem A Garota da Cabine 10, tem vários outros, tem a série Alta Mar da Netflix, tem vários outros conteúdos, independente de ser literário ou não, que tem esse mesmo formato, que eu gosto, acho legal, mas eu acho que esse livro tem um problema de personagem, esse livro tem um problema na conclusão, esse livro é um pouco chato, não é ruim, não achei ruim, acho um pouco arrastado, acho um pouco lento em alguns momentos, acho que algumas explicações não são muito boas, tem um vídeo todo dedicado a isso, mas eu esperava muito mais dele, sabe? Eu esperava muito mais ficar realmente, meu Deus, que choque. E não é tão assim, pelo menos pra mim. Outro livro que eu tinha uma expectativa, assim, não é que a sinopse dele fosse me entregar muita coisa, mas eu tinha uma expectativa desse livro de que ele seria bem hot, de que ele seria teria uma pegada diferente. Acho que ele seria um hot talvez bom. Aí eu falei, será que eu finalmente vou encontrar um livro hot que eu acho, nossa, esse aqui é muito bom? E é o 4 Homens em 44 capítulos. Poderia ter colocado Vergonha aqui também, da Brittany C. Cherry. Mas o Vergonha eu acho que eu dei 3, eu acho, né? Esse aqui eu acho que eu dei 3 estrelas pra ele também. Esse livro, ele é muito divertido, ele é engraçado, mas no final das contas você fica assim, que tempo jogado fora, né? Que bobeira. Quem me chamou pra ler esse livro foi a Teresa, do Teresa Reads, que tem um canal no YouTube também, minha amiga há muitos anos, Moranga, etc. A Teresa tinha um projeto no canal dela, que ela escolhia um livro todo mês pra ler junto com algum booktuber e fazer uma discussão. A gente leu esse livro e fizemos uma discussão ao vivo, ao vivo não, foi um vídeo, mas a gente gravou ao vivo não, gravamos meu Deus, a gente gravou em live não, Google Hangouts, Meet, essas paradas, gravamos pela internet, videoconferência, isso. Tô até confundida. E a gente leu junto e falou mais lá. E depois desse livro também, ele virou série da Netflix, né? Que é uma série chamada Sex Life, que todo mundo comentou e falou e tal, porque apareceu o pinto do cara e aquela coisa toda. E aí eu falei, bom, vamos ler o livro então e depois eu vou assistir a série. Eu gosto dessa capa, inclusive, acho ela divertida. E aí eu falei, vambora, vamos ler junto. Tem um blurb da Colin Hoover, inclusive, aqui na frente, escrito: ai meu Deus, não consigo parar de rir ou de ler o que está acontecendo. E ele conta a história de uma mulher que ela vai relembrando a vida dela inteira através de caras que passaram
passaram pela vida dela. Ela tem um casamento com um boy. Esse casamento tá um pouco chato, o sexo tá um pouco repetitivo, tá um pouco desanimado e tal. Ela é muito sexual, ela gosta muito de sexo. Ela tá sofrendo porque o casamento dela não tá entregando aquilo que ela quer. E ela começa a escrever um diário, basicamente, relembrando todos os boys que passaram pela vida dela. E aí são 4 caras, até esse quarto que é o marido. Ela vai relembrando todos os caras e vai contando, tipo, do início até o fim da relação. E, obviamente, tem uma parada divertida aqui nesse livro, porque ela primeiro tá escrevendo uma coisa, e aí ela descobre que o marido leu o que ela escreveu. E ele leu escondido. E aí o sexo deles fica muito bom, de repente. Porque parece que o marido, lendo histórias da vida dela do passado, ele fica, tipo, nossa, com tesão e preciso correr atrás do prejuízo dessa mulher. E aí ela começa a escrever 2 versões do diário. Uma versão pro marido ler e a versão real. A versão que o marido lê é toda floreada, os caras são incríveis, os caras são deuses do sexo. E na versão real, não é nada demais, assim, sabe? O sexo é bom, mas não é nada demais na relação como um todo. Então, assim, o livro é engraçado, é divertido por isso. E tem uma proposta legal. Mas eu esperava muito mais do sexo, eu esperava muito mais dos personagens, eu esperava muito mais. É um tipo de humor legal, mas é um humor meio nerd também, que eu acho que não funciona tão bem pra essa personagem, nesse contexto. Eu acho que não casa muito. Então, pra mim, quando eu li o livro, eu ri, achei engraçado e tal. Não morri de rir, mas achei divertido. Mas não é pra mim. E eu acho que prometeu muito. Prometeu mais do que deveria prometer. Outro livro que eu li também, fiz vídeo aqui no canal, foi o Não Confie em Ninguém, do Charlie Donlia. Olha, eu vou puxar esse livro pra não puxar A Garota do Lago, que eu já puxei, já falei mal desse livro o suficiente. Então agora eu vou falar desse. De novo, é um livro ruim? Não é. É melhor do que A Garota do Lago. Mas mesmo assim é um livro bem mediano, bem qualquer coisa. E ele tem uma sinopse, assim como o de A Garota do Lago, mas essa sinopse aqui é muito melhor, inclusive. Ela é uma sinopse que te deixa tipo, meu Deus, esse livro vai ser incrível. Que ele conta a história de uma mulher, que ela é documentarista, ela trabalha com televisão e tal. E ela já fez vários documentários que bombaram. Documentários de crime, sabe? De true crime, que bombaram. E ela pegou esses documentários e ela, na verdade, ela, tipo, revira tanto o caso do crime que ela consegue, às vezes, mudar o julgamento do caso. Ela consegue provar pras pessoas que, na verdade, o cara que tá preso não matou, não fez o que tinha que fazer, não fez o errado. Então ela é muito conhecida por fazer um trabalho de investigação melhor até do que a própria polícia e resolver um problema de reputação na ótica popular, por causa da série que todo mundo assiste e tal. E aí ela recebe muita carta de muitas pessoas que estão presas, que se dizem injustiçadas e tal, pedindo pra ela, por favor, pega o meu caso, por favor, faz um documentário sobre o meu caso, você vai descobrir que eu não matei, que eu não fiz, que eu não roubei, que eu não... Se coloca no lugar dela 5 segundos, você vai entender a verdadeira história da vida dela. Até que ela acha uma carta, ela recebe uma carta que toca muito ela, de uma menina que ela já conheceu, já ouviu falar dessa menina, e aí ela resolve investigar o caso da garota. Então ela vai documentar o caso dessa menina, começa a fazer várias reuniões, vários papos, com a menina, com a polícia, com testemunhas, com a família, com um monte de gente, e a menina tá presa já, parece que há 10 anos, por causa de um assassinato, de uma morte de um cara, de um boy lá, e ela começa a revirar tudo. Só que, ao mesmo tempo, a gente descobre que talvez essa menina que você acha que ela é inocente, que você quer que ela ajude, ela talvez não seja tão inocente assim. E aí, a própria protagonista, né, a documentarista, ela recebe essa carta dizendo, olha, se eu fosse você, eu não confiaria nela. E aí ela não sabe se a carta, na verdade, tá tentando despistar ela, ou se a menina tá querendo usar ela pra uma parada que não é real. E a gente que tá lendo, a gente também não sabe se ela é boa, se ela não é boa. E além disso tudo, a gente acaba querendo acreditar. A gente quer acreditar que ela realmente tá passando por todas aquelas situações porque é muito convincente. Dito isso, é uma sinopse muito boa, né? Eu resumi, assim, o plot do livro de uma maneira que eu acho que você deve ter comprado já o livro nesse momento. Mas eu acho que o Charlie, ele não consegue entregar final. Eu acho que ele não consegue entregar personagens tão bem escritos assim. Eu acho que tudo é muito mirabolante. Eu acho que, embora o livro não seja... Se bem que esse livro é grosso, porque a Faro publica livro com página grossa. Mas o livro tem 340 páginas, só que ele parece um calhamaço na minha mão, mas não é. Mas assim, o problema do Charlie pra mim é esse. Eu acho que o final é muito mirabolante. Eu acho que é tipo assim... É uma parada que eu reclamei de um livro do Rafael Montes, uma vez que eu já falei aqui no canal também. É aquela coisa de... Peraí, reviravolta. Aí você... Opa, reviravolta. Aí daqui a pouco... Peraí, outra reviravolta. Aquilo que você achava que era, na verdade não é. É isso aqui. Aí você faz... Ah... Aí daqui 50 páginas... Peraí, outra reviravolta. Agora nada daquilo que você achou é... Aí você já fica assim... Ah, gata, tá forçando, né? Tá forçando. Tu tá forçando, tá achando que você é quem? Então assim, pra mim o problema maior desse final... Eu acho que ele cria uma história, ele constrói um mundo muito legal. O Charlie, ele constrói, tem uma mente assim criativa muito boa, mas na hora de resolver o problema que ele mesmo criou, ele não consegue. E aí eu fico, gata, o que você quer de mim? Outro livro que eu já falei aqui no canal também, e que eu esperava muito dele, é o Confissões, da Kanei Minato. Eu não tenho mais físico, porque eu já passei ele pra frente, que esse daí eu realmente achei ele meio fraco. Primeiro que ele é um livro japonês, que fez um sucesso enorme no Japão, e aí eu falei, nossa, legal, vamos ler autores de outros países, né, de outros continentes e tal.
tal. Peguei esse livro pra ler, porque eu também ouvi muito bem falar sobre, e 200 páginas, né? A gente já ama. E ele conta a história de uma professora que ela tem uma filha pequena, bem pequena, e um dia essa professora leva a filha dela pra escola e a filha dela morre na escola. Morre afogada. Aí ela é encontrada na piscina da escola morta. Logo no começo desse livro, você vai entendendo que o primeiro capítulo é ela conversando com os alunos dela sobre o que aconteceu. Então ela tá conversando com os alunos sobre um monte de coisa. Ela faz um discurso. Esse primeiro capítulo é realmente muito bom. Esse capítulo é a única coisa que salva desse livro pra mim. Ela conta, ela faz um discurso assim, que ela dá a volta ao mundo. Ela fala de um monte de coisa pros alunos dela de 13 anos de idade. E no final você entende que ela sabe que não foi um acidente, que foi alguém que matou a filha dela, que ela sabe quem foi, que ela sabe que tá ali naquela sala de aula, ela tá pedindo demissão da escola, vai sair da escola, mas que ela já fez algo em relação àquilo. E aí, você fica, meu Deus, a professora tá falando que uma criança de 13 anos matou a filha dela, que ela sabe quem foi, e que ela tá fazendo alguma coisa pra prejudicar a criança, e você fica, meu Deus, incrível, né? Pois é. Só que daí, depois desse capítulo, a coisa vai, gente, mas perde o controle num grau, garota, que chega no final, eu não vou contar o final, mas é uma assim, nem reviravolta, tem reviravolta, mas é tão mirabolante, é tão mal explicado. Achei tão sem graça. Mas é realmente tão fraco, é tão desanimado, que eu fico, gata, o que você tava realmente tentando fazer nesse final? E outra, ela também constrói uma outra parada que eu não vou falar pra vocês, logo no começo desse primeiro capítulo, que eu acho até um desserviço pro mundo, sabe? Ela assusta as crianças, ela amedronta essas crianças com uma parada que eu acho que é ridículo ela ter usado aquilo, sabe? Acho que ela não deveria ter usado esse elemento no livro, porque piora os estigmas, sabe? Que já existem na nossa sociedade, que eu acho que não tinha necessidade. Você vai ter que ler pra saber do que eu tô falando, que eu não vou entregar isso aqui. Mas na hora eu falei, ai, tu jura que tu vai fazer isso? De todas as coisas que ela podia fazer e tal, ela vai fazer isso. Me chateou. Acho que foi desnecessário. Mas, gente, sério, é muito louco. Você fica pensando assim, isso daí tem 13 anos, falando esse diálogo, fazendo essa parada, pensando nisso, planejando isso tudo com 13 anos de idade. Ah, tá bom. Aham, gata. Vai lá, senta lá. Aham, Cláudia, senta lá. Outro livro que eu resolvi colocar aqui nessa lista também é Lila, da Colleen Hoover, que é um dos piores livros da Colleen Hoover que eu já li. Eu também não posso entrar em muitos detalhes, porque Colleen Hoover é aquilo que eu sempre falo toda vez que eu falo dela aqui no canal. Se você entregar muito a sinopse, você estraga a leitura pra todo mundo. Então eu não vou entregar quase nada. Eu vou ler a sinopse, pra depois não falar que eu falei que não podia falar. Eu vou ler a sinopse aqui no site da Amazon. Quando Leeds conhece Lila, Leeds é um cara. Ele está convencido de que passará o resto de sua vida com ela. Ela é espontânea, divertida e a vida ao seu lado é fácil e tranquila. Até que um ataque inesperado faz com que Lila precise lutar por sua vida. Após semanas no hospital, Lila se recupera fisicamente, mas as cicatrizes mentais e emocionais alteraram significativamente a essência e personalidade da mulher por quem Leeds se apaixonou. Com o objetivo de colocar o relacionamento dos dois de volta nos trilhos e tentar fazer com que os dois voltem a ser o que eram antes da tragédia, Leeds leva Lila para a pousada onde se conheceram e onde ela sofreu acidentes, tá? Na esperança de que o lugar desperte em Lila os vívidos sentimentos de antes, no início da relação dos dois. Mas assim que chegam ao lugar, situações bizarras começam a acontecer, uma após a outra, e o comportamento de Lila sofre uma mudança ainda mais drástica. Confuso e sentindo-se cada vez mais solitário, Leeds passa a investigar o porquê dos eventos e, sem que realmente perceba, se vê de repente obcecado. A cada dia mais distante de Lila, Leeds encontra consolo em Willow, outra hóspede da pousada onde estão instalados. Os dois estabelecem uma rápida e intensa conexão, e Leeds começa a perceber atônito que prefere a companhia da mulher, Willow, do que de Lila. No entanto, à medida que sua curiosidade por Willow cresce, aumentam também os riscos à segurança e bem-estar de Lila. Rapidamente, Leeds percebe que precisa fazer uma escolha, depressa. No entanto, uma decisão errada pode prejudicar a todos. Amei essa sinopse, porque ela diz muita coisa sem dizer nada. Ela diz muita coisa sem te entregar os principais pontos do livro que você vai precisar ler pra entender, pra descobrir o que treta é essa, entendeu? Mas, quando eu li essa sinopse, eu falei, meu Deus, a Colleen Hoover veio com um novo Verity. É agora. Meu Deus, é agora. Porque também Colleen Hoover sempre entrega um romance tradicional, né? Aquela coisa mais comum. E aí eu falei, nossa, esse livro tem uma parada bizarra aí, é uma coisa policial, um thriller e tal, não sei o quê. E aí, assim, eu acho... Tem muita coisa errada nesse livro. As explicações são muito fracas. Assim, talvez se eu tivesse me preparado inicialmente pra aquilo, pro que é, eu teria achado ok. Mas depois eu falei...
Colin Hoover é você? Parece que ela usou de ghostwriter pra fazer isso. Assim, eu acho que talvez o meu problema maior seja a questão da minha expectativa. Se não fosse a Colin Hoover escrevendo, fosse um autor que eu não conhecesse e eu lesse esse livro, talvez eu não fosse achar tão ruim essa explicação. Tem outras coisas nesse livro que eu acho mais problemáticas, né? O jeito que ele trata a Layla, as coisas que ele faz com a Layla no final do livro, que ele obriga a Layla a fazer, me deixaram um pouco sério isso, linda. Então eu não sei, não amo muito. Mas eu realmente achei que por ser a Colin Hoover e por ter essa sinopse, eu ia ficar assim, ó, caralho, vai ser de explodir a minha cabeça. E eu achei fraco. Outro livro, esse daqui eu li quando a gente tinha aquele Clube dos Três, que era o grupo eu, Maíra e Vitor fazendo uma leitura conjunta todo mês. A gente fazia e a gente fez uma que Maíra escolheu, que chama Sempre Vivemos no Castelo, da Shirley Jackson. Então, olha só, o que eu vou falar desse livro aqui é o seguinte, esse livro não é ruim, eu inclusive recomendo ele a vocês, mas ele é um livro de 150 páginas. E aí você fala, 150 páginas. Mas é um livro que me deixou tão entediado em vários momentos que eu acho assim, vamos lá. Ele conta a história de duas irmãs que moram com um tio numa casa enorme, mas é uma casa meio abandonada. Ano passado, eles eram de uma família rica, moravam todos ali, acho que umas 7 pessoas moravam naquela casa, os pais das meninas todos moravam ali, até que um dia todo mundo praticamente morreu envenenado, menos essas 3 pessoas. E aí, elas viveram ali sozinhas e tal. Além disso, as pessoas em volta da casa, né, os vizinhos e tal, eles têm medo delas, eles não gostam delas, eles maltratam elas e tal, porque eles acham que elas que causaram a morte da família, que elas são muito estranhas, que tem alguma coisa errada acontecendo na casa, que a casa esconde alguma coisa, tem um monte de parada. Ninguém gosta muito da casa nem delas. Então elas vivem trancadas em casa. Basicamente, elas não saem de casa pra nada. Nada. Sempre quem sai é o tio ou alguém que traz e tal. De vez em quando uma delas sai, mas é tipo, sempre muito com medo e tensa e escondida e o tempo todo porque não tá muito acostumada a sair de casa. Mas a outra menina não sai nunca. Uma delas sai, a outra nunca sai de casa. E aí você vai, depois, ao longo do livro, você vai descobrir o que aconteceu realmente com essa família, o que vai acontecer com essas meninas depois, por que a menina não sai de casa, por que não sei... Você vai entendendo tudo, sabe? As coisas vão fazendo sentido no final, principalmente no final do livro. Então o que eu falo, é muito legal o livro, eu acho que o final do livro é muito bom, mas o livro ele tem 2 problemas pra mim. Ele constrói uma atmosfera, pra mim, ela é bem palpável, mas que em mim, eu não curto. Ele quase me leva pro Castelo Rá-Tim-Bum. Sabe o Castelo Rá-Tim-Bum? Passava na televisão? Eu tenho pânico do Castelo Rá-Tim-Bum. Gente, eu já falei isso aqui no canal, eu acho, né? Se eu não falei, falo agora. Pra mim, Castelo Rá-Tim-Bum é uma coisa que me dá gatilho. Quando eu vejo fotos, vídeos, cenas, personagens, eu tenho pânico. Eu acho, tipo, é uma coisa que me deixa aflito, sabe? Angústia, me deixa angustiado. Esse livro, ele me leva pra uma atmosfera muito parecida. Essa coisa do castelo abandonado, meio dark, meio folhas secas caindo pelo quintal. E tem uma atmosfera de algo muito estranho acontecendo, um jardim, eu já fico, tô gostando. Tipo assim, ainda mais que ele tem uma pegada, esse livro ele tem quase uma pegada infanto-juvenil, sabe? Meio Coraline, que ele tem uma pegada infanto-juvenil, mas não necessariamente ele é pra um público infanto-juvenil, ou se o público que não é infanto-juvenil lê, vai gostar tanto quanto o público infanto-juvenil. Então ele tem essa pegada Coraline que eu detesto. Inclusive, quando eu li Coraline, foi a mesma coisa. Eu senti a mesma coisa de quando eu li esse livro. Que era assim, tá me dando aflição. Não sei, não tô gostando dessa história. E quem que recomenda esse livro? Tem um blurb aqui atrás do livro. Neil Gaiman, o autor de Coraline. Então, assim, é essa vibe. E outra coisa que eu não gostei é que o livro é muito arrastado. Eu fico pensando, gente, como que um livro de 150 páginas consegue me deixar entediado? Não dá. 150 páginas, gente. 150 páginas deve ser pra você ler em 3 horas. Entendeu? Se você for mais rápido, em 2. Então, assim, eu fiquei... Pra mim, esse é o problema. É um livro que me prometeu uma parada muito legal. Eu acho que a capa tem uma coisa de cor e tal. Meninas arrumadinhas na capa. E aí eu falei, olha, será que é uma coisa meio Gossip Girl? E depois, não. Foi uma parada muito dark, assim, que não é dark de ser nojento, não é dark de ser... É dark de estranho. É tipo, estranho. Você fica assim, Deus que me livre entrar nesse lugar, nem com dinheiro eu entraria. E pra terminar essa lista, eu resolvi trazer aqui também Nona Casa, da Leigh Bardugo. Esse livro aqui, eu não tinha expectativas altas, porque pessoas tinham me colocado essa expectativa. Porque na real, quando a gente pegou esse livro pra ler, foi com um grupo de apoiadores, e quando eu peguei esse livro pra ler, eu não tinha muita vontade de ler. Não tava com tanta vontade, exatamente porque eu tinha visto muitas pessoas reclamando, criticando e tal. Mas eu falei, não, vou dar uma chance. E eu já tinha lido Leigh Bardugo apenas
Meninas em Sangue e Ossos. Sombra e Ossos. Aquela que não sabe o nome do livro. Então, assim, já tinha muito tempo que eu não lia Ali Bardugo. Eu li Sombra e Ossos em 2015, eu acho, 15 ou 16. E fui ler Nona Casa em 2020, se eu não me engano. Eu já tinha uns 4, 5 anos que eu não li a autora. Falei, vou dar uma chance, vou ler Nona Casa. E eu tinha ouvido falar que esse livro tinha muitos gatilhos. E aí eu fiquei assim, gatilhos no sentido de tem cena de estupro, tem umas cenas mais pesadas e tal. E além disso, eu sei que ele tinha uma coisa também dark, tinha uma coisa meio de fantasia, mas ao mesmo tempo com sei lá o quê. Tem um blurb do Stephen King dizendo impossível de largar. Stephen King escreveu impossível de largar. Tem mais Stephen King atrás aqui, ó. Nona Casa é o melhor romance de fantasia que li em anos, porque é sobre pessoas reais. O alcance imaginativo de Bardugo é brilhante, e essa história cheia de choques e reviravoltas é impossível de largar. Amou quem amou. Vou ler a sinopse pra vocês que eu acho que eu vou resolver explicar melhor, até porque eu já nem lembro de 100% desse livro. Criada nos arredores de Los Angeles por sua mãe hippie, Galaxy, conhecida, o nome dela é Galaxy, o apelido dela é Alex Stern, abandonou a escola cedo e se envolveu num perigoso submundo das drogas, entre namorados, traficantes e empregos fracassados. Além de tudo isso, aos 20 anos, ela é a única sobrevivente de um massacre terrível para o qual a polícia ainda não encontrou qualquer explicação. Alguns podem dizer que Alex jogou sua vida fora. No entanto, a garota acaba recebendo uma proposta inusitada: frequentar Yale, uma das universidades de maior prestígio do mundo e com uma bolsa integral. Alex é a caloura mais improvável de uma instituição como essa, porque logo ela. Ainda em busca de respostas, Alex chega a New Haven, que é a cidade onde fica a faculdade, encarregada por seus misteriosos benfeitores de monitorar as atividades das sociedades secretas de Yale. Suas 8 tumbas sem janelas são os locais mais frequentados pelos ricos e poderosos, desde políticos de alto escalão até os maiores magnatas de Wall Street. Alex descobrirá que as suas atividades ocultas nesses lugares são mais sinistras e extraordinárias do que qualquer imaginação paranoica poderia conceber. Eles mexem com magia negra, não se usa mais essa palavra. Eles ressuscitam os mortos, e às vezes eles atormentam os vivos. Então, a parada é, ela vai pra essa faculdade de uma hora pra outra do nada, e aí ela chega lá nessa faculdade e falam pra ela assim, olha, você precisa ajudar a gente a monitorar, tipo, as fraternidades que tem aqui. E aí ela vai entrar na fraternidade, né? Ela começa a entrar na fraternidade e tal. E quando ela entra na fraternidade, vai descobrindo que, tipo assim, a fraternidade ela já foi frequentada por vários famosos americanos, assim. Todo mundo, vários famosos que estudaram Yale, passaram por essas fraternidades e tal. E aí depois disso ela vai entender que essas fraternidades, elas têm algumas conexões com espíritos e outros seres. Tem feiticeiro no meio, tem mentira e outras coisas mais. E aí ela vai se envolver nessa parada. Então assim, eu achei muito interessante essa coisa de uma menina que se envolveu com tráfico de drogas e aí vai pra uma faculdade de prestígio, onde bilionários no mundo famosos já estudaram, já passaram por essas fraternidades. E ela vai se envolver em fraternidades que tem conexões com espíritos. Eu falei, nossa, incrível, amei, quero ler. Só que o problema desse livro não é o que acontece. Pra mim, o problema desse livro é o mesmo problema de Sombra e Ossos. Ali Bardugo floreia demais, enrola demais, demora demais pra chegar onde ela quer chegar. Além disso, eu não gosto de vários personagens. Assim, não é que eu não gosto porque eu acho que eles são ruins. Não gosto porque eu acho que eles não têm carisma. Pra eu gostar de um personagem, ele não precisa ser bonzinho. Ele só precisa ter carisma, ele precisa ter personalidade forte, legal e tal, que me prenda. E não aconteceu isso com ela, entendeu? Então, assim, vários outros personagens eu realmente não me importava. E aí, a história era interessante, era legal, mas demorava muito a acontecer. E eu acho que a Ali Bardugo, ela também descreve, às vezes, demais as coisas. E aí você, às vezes, também não entende o que ela tá querendo chegar, onde ela tá querendo chegar, o que ela tá falando, o que tá acontecendo efetivamente na cena, sabe? Porque é tudo muito floreado e você fica, gata, seja mais objetiva, me explica o que tá acontecendo. Tá, a luz tá acesa, a luz tá apagada, tá saindo fogo, tá saindo água, tá chovendo, não tá, o chão tá aqui, são 2 andares, tem escada, não tem? Eu quero saber isso, entendeu? E ela, e eu acho que, de novo, pra mim, foi mais um reforço de que, não é que eu acho que a Ali Bardugo não sabe escrever, a Ali Bardugo sabe escrever, só que o estilo de escrita não é o que eu gosto de ler. Eu acho que ela me leva pra um lugar que me deixa entediado. E não é a primeira vez que acontece, então talvez não seja pra mim realmente. A galera vai falar, mas você tem que ler Six of Crows. Você vai me dizer que Six of Crows não tem o mesmo estilo, porque eu sinto o cheiro daqui. Bom, é isso, gente. Esses foram os livros que eu selecionei pra falar nessa lista. Me contem aí embaixo também quais que foram as suas grandes decepções perto das expectativas que vocês criaram. Relembrando, não tô dizendo que os livros que eu falei nessa lista são ruins. A maioria deles são medianos ou até bonzinhos. E a gente tá falando de expectativas e não de o livro ser ruim. Realmente eu esperava mais. As sinopses me levaram pra um lugar que, meu Deus, vai ser incrível, e eu não cheguei lá. Não esquece de dar gostei no vídeo, que me ajuda muito, ajuda o algoritmo, de assistir o vídeo na primeira hora, que me ajuda demais também. Se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais, comprar sempre usando o link aqui do canal da Amazon Submarino e Americanas, não é só a Amazon, e ser apoiador do canal. Um beijo e até o próximo vídeo, e tchau, tchau.